Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui vai tudo bem. Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 3, tá? Falar um pouquinho sobre reação de substituição. É um capítulo bem tranquilo, só requer observação, mas requer também que você tenha atenção na parte de escrever as fórmulas estruturais e saber fazer a substituição. Teoricamente, esse capítulo nós vamos prever produto de uma reação de substituição. Você vai pegar um alcano, o alcano são os hidrocarbonetos onde tem ligações só carbono e hidrogênio, e você vai substituir o hidrogênio daquele por um outro elemento, tá? Contextualizar a aplicação da reação de substituição. Onde é que eu utilizo? É uma fábrica de explosivo, né? Vocês que são do terceiro ano, já passaram por mim no segundo ano, visitaram uma fábrica de explosivo e viram a fabricação de explosivo que tem a parte de substituição, né, de um hidrogênio por um grupo nitroso, que é o que acontece, por exemplo, com algodões que explodem, né? Algumas pessoas mesmo cometem até crime conhecido como fazer bomba de algodão. Esses algodões, eles têm alta concentração de celulose, né? E ele substitui um hidrogênio por um grupo nitroso. Tira o hidrogênio, coloca o nitrogênio, né, um grupo nitro, e esse grupo nitro, em contato com a fonte de calor desse algodão, explode mesmo. Depois você pesquisa assim, explosão com algodão bomba. Você vai verificar que pode-se fazer grandes explosões, tá? Através de uma reação. Então, nós vamos aprender reação de substituição, halogenação, halogenação, halogênio, sulfonação, que é, nesse caso, o enxofre, nitração, que é o nitrogênio, alquilação e oscilação. É bem tranquilo esse capítulo, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre reação de substituição, tá? Essas reações de substituição que nós temos aqui, nada mais é do que você substituir um elemento por outro, tá? Vamos só lembrar que a substituição, primeiro vamos falar dos alcanos. Os alcanos, ó, eles são hidrocarbonetos compostos, hidrocarbonetos são compostos por hidrogênio e carbono, tá? Com baixa reatividade, ou seja, não tem uma reação rápida. Você muitas vezes são empregados catalisadores, tá? Os catalisadores são utilizados, por exemplo, para acelerar essa reação. Com ligações o quê? Carbono e hidrogênio e carbono são tipos de ligações que tem sobre os hidrocarbonetos, tá bom? São difíceis de serem quebrados, gente, esse tipo de ligação, porque são ligações fortes, tá? E requer, por exemplo, catalisador e tem uma grande dificuldade para você romper, porque são baixo reativo, né? Algumas formas encontradas para se obter os compostos de reação de substituição é por átomo de hidrogênio por um grupo de funcional. Você apenas pega e substitui por diferença de eletronegatividade. Essa diferença de eletronegatividade você conhece muito bem, que tem uma tabela. Nós estudamos isso na primeira série do ensino médio. E essa diferença de eletronegatividade tem uma tabela, né? Foi desempenhada por Linus Pauling. Ele desempenhou uma tabela que tem a diferença de eletronegatividade, que obedece, né? O fui ontem no clube, briguei, né? E saí correndo para o hospital, né? E você sabe muito bem que é a tabela de eletronegatividade, que também tem uma tabela desempenhada por Linus Pauling, que mostra a diferença dessa eletronegatividade. Por exemplo, é muito fácil você fazer a substituição, por exemplo, carbono e hidrogênio, né? Porque a eletronegatividade dele, ó, só bem próximo, 2,5, 2,1, então essa diferença é muito pouco, tá? Ó, na substituição, gente, acontece em duas formas. Você tem a forma, deixa eu melhorar aqui, pronto, você tem a forma que é homolítica e heterolítica. Emerson, como é que vai acontecer? Ó, na forma homolítica, gente, né? Deixa eu até... Na forma homolítica, cada fragmento mantém um elétron da ligação quebrado, ou seja, cada um fica com seu elétron. Há uma forma homolítica. O hidrogênio ficou com seu elétron e o cloro com seu elétron. Cada um ficou com seu elétron. O hidrogênio só tem um elétron na sua última camada e o cloro 7 elétrons na sua outra camada. Quando fragmentou, como rompeu, cada um ficou com o seu radical, tá? Esse radical que nós estamos falando aqui, ó, tem até aqui, são espécies químicas que têm elétrons desemparelhados, tá? Ou seja, elétrons isolados prontos para efetuar a ligação. Então, eles estão separados. Então, por exemplo, o oxigênio, ele tem os elétrons espalhados e esses elétrons que estão ao redor estão desemparelhados, não tem ligação, ele pode formar novas ligações. Vamos voltar aqui. Então, quando é que é homolítica?
Cada um ficou com o seu elétron. Quando é que ela vai ser heterolítica? Nesse caso, uma das espécies, ela consegue reter o par de elétrons compartilhado. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, o cloro reteu esse elétron. Não que o hidrogênio tenha perdido, tá? Mas o elétron está mais toda na nuvem do cloro, está mais participando da nuvem do cloro do que na nuvem eletrônica do hidrogênio, beleza? Então é bem simples. Se houve separação, cada um ficou com o seu tranquilo, nós temos uma formação homolítica, formação de radicais homolíticos. Se eu tenho cisão heterolítica, nesse caso eu tenho formação de íons. Quando eu tenho formação de íons, isso quer dizer o quê? Que um fica eletricamente positivo e o outro fica eletricamente negativo. Isso não acontece, por exemplo, na homolítica. Uma questão, por exemplo, pode perguntar, essa reação aqui é uma reação, é uma cisão heterolítica ou homolítica? Aí você observa, opa, um está positivo, outro está negativo, um puxou mais o elétron do outro, então eu tenho, nesse caso, uma cisão heterolítica com formação de íons. Os íons são divididos em cátions e ânions. Cátions positivo e ânions negativo. Tranquilo, sem estresse. Vamos pular. Ó, um exemplo, por exemplo, de substituição, tá? O que é que você tem aqui? Você tem um metano e quer colocar um cloro. Cara, como é que eu preciso? O gás cloro, né, é C2, por isso que tá aqui, ó, 2 cloro. Como é que você faz a substituição? Eu quero tirar esse cara daqui e quero colocar um cloro, tá? E é bem simples, né? Você coloca no... Dá claro que tem todo um processo, né? Todo um processo. E esse processo, ele faz com que haja substituição, cara. A substituição, por exemplo, desse hidrogênio pelo cloro. É o que aconteceu nesse caso aqui, ó. A gente substituiu o cloro pelo hidrogênio. Nós temos, por exemplo, aqui uma reação global. Você tirou o hidrogênio, colocou o cloro que está aqui. Tranquilo? É uma reação de substituição que eu uso catalisadores. Catalisador para acelerar essa quebra, essa cisão, né? Quebra, que quebra é cisão. E essas reações, por exemplo, reagem com o gás cloro, formando, por exemplo, o produto desejado que eu quero. Nesse caso, eu quero o clorometano. Eu quero esse cara aqui. Eu quero o clorometano para utilização de um produto, de um cosmético, de um remédio, de um catalisador. Então, para N afinidades. Então, essa reação, né, através de um radical cloro, que é o Cl2, essa reação retém uma propagação, pode ser até em cadeia, que acaba formando várias quantidades. Quando dois radicais se encontram, ocorre, nesse caso, essa terminação da reação para a formação de novos produtos, tá, gente? Então, qual o meu produto que eu quero? Eu quero o clorometano que está aqui. Como é que eu obtive ele? Através de uma reação de substituição. Vamos lá. Opa, voltei. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Ó, algumas dessas reações, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, Emerson, e o que é que eu faço se eu tiver uma cadeia completa com carbonos primários, secundários? É bem simples, né? Você sabe que o carbono primário só está ligado a um carbono, tá? Aqui na forma azul. E os carbonos secundários são aqueles que estão ligados a dois carbonos. Esse carbono do meio está ligado a esse carbono por ser secundário. Ou pode ser até um terciário, se houvesse outro carbono aqui, tá? Aí, Emerson, beleza, no metano, beleza, só tem um carbono. Mas e o caso que eu tiver 3 carbonos? Onde o meu cloro vai entrar? Ó, obedece a essa regrazinha aqui. Quem tem prioridade na substituição? Primeiro, carbono terciário. Segundo, carbono secundário. E, por último, carbono primário. Então, numa cadeia como essa, quem tem preferência de entrada do cloro? O carbono secundário. A prioridade é maior do que a do primário. Se eu tivesse um terciário, nesse caso, a prioridade seria do terciário, que é o que acontece aqui, ó. Você tem uma cadeia, tá? Você tem uma cadeia. Quem tem prioridade? Secundário, beleza? Se ele tiver nesse caso, terciário, a prioridade será do terciário. Isso ocorre, gente, porque os carbonos com mais átomos de hidrogênio são mais estáveis, tá? Esses carbonos, por exemplo, o mecanismo de reação dessa substituição, carbono com mais átomos de hidrogênio são mais estáveis, diminuindo, por exemplo, a possibilidade de substituição. Então, esses caras aqui que tem maior quantidade de hidrogênio, ele tem uma estabilidade melhor. Cara, ele está estável, eu não estou afim de reagir com ninguém, tá? Esses aqui que tem menos hidrogênio são mais instáveis, né? Menos estável e mais instável. Então, ele consegue fazer a absorção desse cloro, fazer essa reação de substituição envolvendo os alcanos. Lembrando que os alcanos
São ligações simples entre carbono e hidrogênio, beleza? Também tem a reação, por exemplo, tem outras reações aqui. Por exemplo, eu tenho a reação de mononitração do metano. Cara, você tem o metano, né? CH4, e você quer fazer a mononitração. Você quer colocar o nitrogênio. Meu reagente 1, meu reagente 2, tá? Com mononitração do metano. Então, como vai ser? Eu vou retirar o hidrogênio e vai entrar esse grupo aqui, ó. Então, esse carinha vai ligar com esse e esse carinha vai ligar com esse. Foi o que foi feito aqui, ó. Eu tenho a minha formação, tá vendo? Aqui só era OH e agora ficou H2O água. Então, na minha mononitração do metano, eu tenho o nitrometano, tá? Que é um nitrocomposto, e tenho também a formação de água. Qual é o meu produto que eu quero obter aqui? Qual é o meu produto preferencial? Cara, eu não estou nem aí para água, eu quero o meu nitrometano. Só observação para vocês, ó, o que foi que eu utilizei aqui como catalisador, tá? Eu utilizei nesse caso temperatura, que é identificada pelo deltazinho que está aqui, ó, e o H2SO4, que é outro catalisador. Então, aqueles são os catalisadores que foram utilizados. Qual foi o catalisador que utilizado nessa outra reação? Foi só simplesmente a temperatura, que também foi uma monossulfonação do metano. Eu queria substituir esse grupo funcional. Então, esse grupo entrou e o hidrogênio saiu e tomou a ligação um do outro. Você apenas teve a substituição. Tranquilo? É bem tranquilo, né, gente? Sem estresse. Só mostrar somente um exercício para vocês, para a gente finalizar. Ó, por exemplo, vamos resolver um exercício como esse. É bem simples alguns exercícios, não são mais complexos, mas você começa a prática fazendo os exercícios. Eu vou passar um exercício para vocês. É uma questão da Unifor, do Rio de Janeiro. Diz assim, obtenção de tetracloreto. Opa, tetracloreto, eu vou usar cloro. Beleza. De carbono a partir do metano. Então, eu tenho metano, CH4, e quero obter o tetracloreto, ou seja, eu tenho um carbono no meio, ao qual vai se ligar, vão ser substituídos 4 hidrogênios. Teoricamente, eu vou ter a substituição dos 4 hidrogênios por cloro, né? O tetra é 4, tranquilo? Vamos lá. Nessa reação, necessita de uma reação com. Eu preciso fazer a reação com que elemento, cara? Se é tetracloreto, o meu produto, eu vou ter reação com o quê? É claro que é com cloro. Aí, cloreto de hidrogênio, cloro. Opa, tá aqui, Emerson. Eu já sei que a minha reação de substituição para formação, eu tenho o metano, olha aqui o metano, né? Tenho o metano e tenho o cloro. Fiz a substituição dos 4. Então, eu preciso da minha substituição o quê? Com cloro. Alternativa, letra B. Algumas questões são bem simples como essa, tá? Vamos ver outra questão. Vamos ver outra. Pronto. Questão 3, da UF, Universidade Federal de Santa Catarina. Diz assim, ó, para efetuar a cloração, cloração de novo, cloro, total de uma molécula de etano. Opa, agora eu vou usar o etano, não é mais metano, né? Devemos utilizar quantas moléculas de cloro? Ele quer saber quantos cloros eu vou utilizar. Cara, desenha a molécula de etano. Desenhou a molécula de etano, tá ela aqui, ó. O que é que você vai ter aqui? Eu tenho... eu quero fazer o quê? A cloração total, ou seja, a minha cloração total, eu vou substituir o quê? Todos os hidrogênios ao redor da cadeia carbônica. Então, eu tenho quanto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 para substituir. A alternativa certa, letra E. Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a alternativa certa, letra E. Algumas questões são bem fáceis assim, outras são mais difíceis, mais complicadas, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.